Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as massas de estrutura aerável. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Jana Bendo e sou professora de confeitaria. E a minha missão por aqui é ajudar você a alcançar bolos perfeitos, massas, recheios, estruturas, bolos que você entregue com segurança para o cliente e não fique com aquele pensamento de que algo vai dar errado, tá? Então, olha só. As massas de bolos, elas podem ser feitas através de vários métodos, né? Então tem massas de estrutura aerada, de estrutura amanteigada, né? Estrutura cremosa, método direto. E hoje eu vou falar das massas de estrutura aerada. As massas de estrutura aerada, elas são massas que têm como base a aeração dos ovos, tá? Também são conhecidas como massas do método espumoso, esponjoso, tá? É o mesmo processo, basicamente. Só que tem vários tipos de massas dentro das massas de estrutura aerada, tá? Então, tem a massa pão de ló, que ela é feita com ovos, trigo, açúcar e só, né? Então não tem gordura, não tem fermento. Tem as massas chiffon, que são aeradas, mas tem gordura. Tem as massas merengadas, que são aeradas, não tem gordura, mas não tem, é só a partir da clara, né? Clara e farinhas. Então tem vários tipos de massa dentro das aeradas. Tem os biscuits também, biscuit rolê, biscuit joconde, tá? E hoje eu vou falar então da massa pão de ló, que é uma massa de estrutura aerada. A composição do pão de ló é ovos, açúcar e farinha. Pode ter uma pitada de sal. Tem receitas que tem água, outras não, mas é basicamente isso. Então é uma massa que não tem gordura, tá? Então a gente sempre inicia as massas de estrutura aerada, sempre, isso é uma regra, começando a bater os ovos. Esses ovos eles podem ser batidos inteiros ou separados gemas e claras, tá? Nessa receitinha de hoje vai ser inteiro os ovos. E eu vou bater os ovos com uma pitada de sal. Ovos em temperatura ambiente, tá? Porque eles conseguem incorporar mais ar se estiverem na temperatura ambiente. Então eles vão aumentar mais volume, vai te dar uma massa mais bonita. Uma pitadinha de sal para ajudar na estabilização da espuma. A gente vai ter uma espuma mais estável. E aí bate os ovos com açúcar, né? E depois a gente adiciona delicadamente, para não perder essa aeração, a farinha de trigo. Então, a farinha de trigo, ela é responsável pela estrutura do bolo, certo? A farinha de trigo, junto com os líquidos dos ovos, mais o movimento da batedeira, vai fazer com que o glúten se forme nessa massa. E esse glúten lá no forno, ele vai enrijecer. E aí, quando ele enrijece, ele aprisiona as bolhas de ar dentro da massa. Por isso que a gente tem uma massa fofinha, tá? Que ar é esse? O ar que a gente bateu os ovos na batedeira, utilizando esse batedor aqui. Esse batedor aqui que promove a incorporação de ar, certo? Então, é uma regra também usar esse batedor aqui para massas de estrutura aerada. Então, a farinha de trigo, ela tem essa capacidade, né, de junto com a água e a movimentação mecânica de formar o glúten que vai se enrijecer lá no forno e vai segurar as bolhas de ar, certo? Só que o trigo, ele deixa a massa seca, o glúten fica rígido, fica seco. Por isso que o pão de ló é considerado uma massa seca, né? Ela é seca, é fofinho, mas é seco. Por isso que a gente usa esse tipo de massa em bolos molhadinhos, que são bolos que a gente vai molhar com uma calda, vai regar, são bolos que vai ter um recheio mais úmido, e aí isso vai fazer com que a nossa massa fique mais, não seca, né? Que ela fique mais úmida e gostosa, tá? E aí, para que o nosso pão de ló não fique com essas proteínas tão rígidas, eu tô fazendo aqui nessa receita, separando uma pequena parte da farinha de trigo, eu substitui por amido de milho, tá? Então, o que acontece? Você pode fazer isso nas suas receitas aí na sua casa para testar. O amido, ele também é proteína. O amido de milho é proteína.
Só que o amido de milho, ele não promove a formação do glúten, que vai ficar aquela rigidez. Então ele vai dar estrutura para o bolo, mas não fazendo com que fique aquela estrutura rígida e seca, tá? Então eu tirei aqui de 20 a 30% da farinha de trigo, você substitui por amido, tá? Só isso. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje é a técnica de se fazer um pão de ló, certo? Ou massa de estrutura aerada, mas eu estou exemplificando com pão de ló. Eu vou bater os ovos inteiros até eles triplicarem de volume, com uma pitadinha de sal e junto com o açúcar, tá? É importante o açúcar junto. Depois eu vou adicionar os secos, que é o trigo e o amido, delicadamente, né? Pra gente não perder essa hidratação, tá? A gente vai bater com esse batedor aqui os ovos para incorporar e depois eu vou inserir os secos delicadamente usando um pão duro, uma espátula, pão duro, tá? E aí essa massa vai pro forno, certo? Aqui, ó, bom, enquanto que os ovos batem, eu vou forrar essas duas forminhas com papel toalha. Aí vocês acompanhem aí. E eu vou ligar o forno agora. Vou ligar ele na temperatura de 100 e... Como a minha massa é pequenininha aqui, ó, pão de ló a gente pode assar a 180 graus, tá? Pode assar 180. Eu vou ligar aqui o forno agora. Como essa minha massa é pequenininha, eu vou colocar em 170 mais ou menos. Só aquecimento inferior, tá certo? E então é isso. Eu vou colocar bater e enquanto isso eu ligo o forno e preparo aqui as formas. E vou ficar um pouquinho mais em silêncio agora, por causa do barulho da batedeira. Sempre bater na velocidade baixa ou média, tá? Dependendo de como que é a sua batedeira, tá certo? A gente deve ter paciência para fazer o bolo. Independente da técnica que a gente for usar, tem que ter paciência, tá? É isso que vai definir o resultado final do bolo. Aqui, eu tô fazendo uma receita super pequena, né, para gravar esse vídeo, mas uma receita maior, 10 minutos batendo até os ovos triplicarem de volume.
essa etapa é muito importante, tá? Então tem que ser feita dessa maneira, tá bom? Gente, eu já dei pra vocês receita de pão de ló. Lá no meu canal do Telegram tem receita, tá? Não é uma receita igual a essa, mas o método é o mesmo, tá certo? Então, quem quiser, pode entrar lá no canal do Telegram, o link tá na bio, aqui do perfil, e pegar essa receitinha lá, tá certo? Então aqui, como eu falei, a minha receita é pequena, então foi mais rápido pra bater, tá? Tem também o problema que a batedeira não pega bem no fundo, então tem que dar uma ajudadinha quando a receita é pequena, né? Então olha só, fica um creme bem espumoso. Isso aqui parece uma espuma mesmo, parece uma espuma, tá? Então, peneirado, os secos peneirados, tá certo? Ó. Vou adicionar uma parte primeiro, depois adiciono a segunda. Mexendo delicadamente para não perdermos essa aeração. De baixo para cima, delicadamente. É uma massa que quando crua, ela é muito delicada. Ela é muito delicada quando crua, tá? Depois de assada, ela é uma massa elástica por causa dos ovos. Ela não se quebra tão fácil porque ela não tem gordura. E porque ela não tem gordura também ela é uma massa mais seca. Então, ela é fofinha, ela é delicada, mas ao mesmo tempo ela não é frágil. Porque ela tem uma elasticidade proporcionada pelos ovos e pelas paredes de glúten, tá? Aqui o movimento aqui para incorporar os secos não é tanto de rápido ou devagar, mas é do movimento que a espátula faz, tá? Prontinha a nossa massa, ficou com os secos bem incorporados. E agora então, ó, passei para vocês todos os segredos de uma massa de estrutura aerada. Bater bem os ovos em temperatura ambiente, colocar um salzinho ou algum outro sabizante de espuma ajuda também, bater com o batedor da batedeira que promove a aeração, peneirar os secos, misturar os secos, incorporar, mexendo de baixo para cima para não perder essa aeração. Forno 180 graus só embaixo, tá? Não unta a forma, nunca. Coloca só um papelzinho no fundo da forma, tá? Acho que essas dicas que são as mais importantes. E agora aqui, ó, eu vou pesar a massa em cada forma para ficar igual, né? Os dois discos de massas iguais. Vamos ver aqui quanto que vai dar em cada uma.
aqui eu tenho, nesse tamanho de forma, eu tenho 100 gramas de massa crua em cada forma. Eu vou anotar, isso é muito importante. Ó, 100 gramas em cada forma. Por que é importante anotar? Porque a próxima vez que você fizer essa massa, você já sabe que é 100 gramas em cada forma para dar esse disco desse tamanho aqui de forma. Então sempre você vai anotando para ter esses dados na receita para as próximas, é mais fácil, né? Então tá, eu vou agora assar esse pão de ló e aproveitem todas essas dicas, vale para qualquer tipo de massa de estrutura aerada, essas dicas valem, tá? E qualquer dúvida, me deixa na caixa de perguntas que eu vou deixar aberta nos stories.